Não, glória a Deus, nem sala de conexão. Mas com a Bíblia de vocês já está aberta, Lucas? Em Lucas 24, permaneça assim, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, mais refletindo sobre o que ele falou, que é a seguinte: vocês acreditam que a comunhão pode acabar com a fé de vocês? Comunhão pode acabar com a fé? Depende da comunhão. Comunhão errada, sim. E a falta de comunhão? Também. É sobre isso que eu vou falar. Aí vocês olham essa palavra, linda por sinal. Eu estou chorando, né? Não tem como você ler isso e não chorar. Mas o que tem a ver com comunhão? Vamos nos colocar no lugar daquelas duas pessoas que estavam caminhando. Estavam sofrendo, querendo ou não, né? E eles tiveram a oportunidade de estar diante de Cristo após a ressurreição dele, vendo a Cristo, e eles não reconheciam a Cristo. Vamos tocar com uma situação de hoje. Você está caminhando com um amigo seu e você tem a presença de Deus, você conhece Cristo. Mas você está conversando tanto com esse amigo e você começa a pegar as dores dele, começa a se parecer cada vez mais com ele, e a sua fé vai diminuindo até o ponto de você não ver mais a Cristo. Isso é perigoso, porque a nossa fé pode morrer a partir desse momento. Então, um resumo de estudo é que havia um tempo em que a igreja se reunia todos os dias, não porque tudo era fácil, mas porque ninguém queria caminhar sozinho. Eles partiam um pão simples, sentavam no chão, dividiam histórias e orações. Quando um faltava, alguém sentia. Quando um chorava, ninguém ignorava. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Não era ausência de problemas, era presença de cuidado. Um chegava cansado, outro chegava com fé. E sem perceber o cansaço, encontrava descanso. E a fé se multiplicava. Não havia palco nem destaque. Havia mesa. Na mesa, Deus se sentava com eles, porque ali existia comunhão. E então a comunhão do céu encontra espaço para habitar na terra. Obrigada. E eu pesquisando mais sobre comunhão, né, porque era algo que eu precisava melhorar na minha vida, porque assim, vou compartilhar uma coisa com vocês. Quando eu era menor, gente, eu não gostava de sair. Só que isso foi piorando com o tempo. Tipo, ficou... É normal, existem crianças que são introvertidas, não gostam de, né, enfim, mais de ficar no seu canto. Só que eu realmente não gostava. Chegou um nível que eu não queria sair de casa. E eu não sabia o que estava acontecendo. Porque eu tinha amigas que eu tinha muitas coisas em comum com elas. Então eu olhava pra mim e falava, por que eu não quero sair com elas? Se a gente se dá tão bem, né? É porque não existia a comunhão correta. Não era a comunhão do Espírito. Era a comunhão mundana. Era coisas que nós tínhamos em comum, mas que não era nada que mudasse a minha vida inteira, né? Então, segundo a Bíblia, comunhão não é apenas convivência. É vida compartilhada diante de Deus. É andar na luz. Mesmo quando isso exige verdade. É para permanecer unido. Mesmo quando seria fácil se afastar. É carregar o peso do outro sem fazer perguntas. Porque o amor entende antes de explicar. A Bíblia diz que quando caminhamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Não porque somos perfeitos, mas porque escolhemos permanecer no mesmo Espírito. Comunhão é o lugar onde Deus ordena a bênção. Onde o amor vence o ego. Onde o corpo se fortalece porque cada parte decide não andar sozinha. Segundo a palavra, ninguém cresce sozinho. Deus os faz corpo, para que juntos aprendêssemos a amar e a perdoar e a permanecer. Então, quando eu era criança, isso realmente só foi mudando quando eu comecei a adquirir a comunhão do Espírito. Ou seja, quando eu entrei de fato na igreja. Porque muitas pessoas associam a comunhão que é momentos de prazer. Um lanche pós-culto, um passeio com os colegas, e comunhão não é isso. Comunhão é eu estar diante de uma pessoa que se diz minha amiga e eu pegar as dores delas para mim. E vamos analisar a igreja onde eu disse, né? Eu acho que existe muita falta de fé, muitas pessoas saindo da igreja por falta de comunhão, por falta de sentar à mesa, por falta de perguntar só se sua vida realmente está bem, se você precisa de alguma ajuda, se você precisa de um direcionamento, né? E muitas vezes você afasta essa pessoa de Deus, né? Então eu estava num lugar de que eu não queria ver pessoas, eu olhei para mim mesma e falei, poxa, se eu sou uma pessoa que foi criada para estar em contato constante com o ser humano, por que eu não quero ver ninguém? Isso é um problema espiritual, não é algo que está só afetando a mim, mas as pessoas da minha volta. Eu ouvi de tia que, tipo, nossa, você era minha sobrinha preferida. Era. Mas você não quer nem falar comigo direito. Isso quebrou meu coração. Mas foi aí que eu percebi que eu estava
buscando uma comunhão errada e não tendo comunhão com o Espírito Santo. Porque se eu quero ter comunhão com as pessoas, eu preciso comunhão do Espírito, eu preciso ter a comunhão do Espírito primeiro para que as pessoas possam ver isso na minha vida. Eu fico me perguntando, né, como que eu vivo a comunhão de fato na prática? E eu escutei, ouça mais e julgue menos. Isso é um problema muito grave, né? Porque a gente é ser humano, a gente quer julgar o tempo todo. Só que você se coloca no lugar da pessoa que está toda, com a vida toda destruída. Você entra na igreja e uma pessoa resolve conversar com você. Você tem aquele receio de, será que ela vai me julgar? Será que se eu falar todos os meus pecados, ela vai olhar para mim com receio? Todos nós já fomos essa pessoa, né? Então, quando a gente não se coloca no lugar do outro, quando a gente não desenvolve o princípio da empatia, a gente perde a comunhão do Espírito, né? Então, outro ponto é perdoe rápido. Eu sou a pessoa mais difícil de perdoar da face da terra. A lição da minha vida que Deus queria me ensinar, sabe, a mais difícil da minha vida foi liberar perdão. E isso não só melhorou a minha vida espiritual, mas melhorou tudo que eu estava fazendo, todas as pessoas, do meu relacionamento com as pessoas da minha família, o meu relacionamento com os meus amigos. Porque se eu quero ser perdoada, como que eu não consigo perdoar ninguém? Seja humilde. Humildade é fácil na prática, né? Na verdade. As pessoas falam, é só você não se gabar. Humildade é você se colocar sim no lugar do outro. Humildade é você entender que as pessoas não são perfeitas, que você não é algo dourado, que você precisa, nossa, se fosse eu não ia gostar que falassem assim comigo. Eu não ia gostar que me julgassem dessa maneira, né? Então caminhe junto, não sozinho. Eu descobri, na verdade, esse ano não, no meio do ano passado, assim, que eu tinha um trauma muito grande, que era não saber desabafar com as pessoas. E eu descobri isso muito difícil, foi muito difícil, na verdade, né? Porque eu estava com muitos problemas, eu estava sobrecarregada e eu explodi com quem eu não devia ter explodido. E a pessoa olhou pra minha cara e falou assim, mas você não fala o que você está sentindo. Você não fala o que você está passando. Como que eu vou te ajudar? Como que eu vou me relacionar com alguém que não fala o que está sentindo, que não fala as dificuldades que enfrenta? E eu parei para pensar, né, na minha trajetória inteira. Eu não encontrei isso sozinha. Alguém me instruiu, alguém me mostrou os meus erros e me mostrou o que eu precisava fazer para não permanecer nos erros, né? Então eu precisei falar isso. Então por que depois de muito tempo eu comecei a me fechar de novo? Porque eu não tinha comunhão com o Espírito Santo. Porque eu não tinha as verdades dele enraizadas no meu coração. Eu tinha uma comunhão com um Deus de aparência, que eu queria falar, mas eu não vivia, né? E isso foi mudado em mim. Então, ore com pessoas, não apenas por elas. Isso foi uma das minhas metas, né? Porque todas as vezes que uma pessoa vinha trazer um problema pra mim, eu falava assim, vou orar por você. E eu não orava por ela na hora. Eu ficava, nossa, e às vezes eu esquecia. Tipo, eu tomava as dores da pessoa e não lutava com ela, né? Então, acho que eu coloquei até na minha listinha de 2026, né? Que quando eu falasse que eu ia orar naquela mesma hora. Porque se eu tô falando que Deus vai salvar, que Deus vai curar, eu preciso mostrar isso para aquela pessoa, né? Eu não preciso só falar. É verdade. Se ela, por exemplo, sempre falo isso, a Milena, porque realmente é um exemplo de pessoa para mim, né? E eu via isso nela, né? De fazer as coisas na hora. E eu ficava procrastinando até o ponto de eu esquecer. E eu carregando as dores daquela pessoa e as minhas e da minha família, e eu não lutava. Eu só reclamava. Deus, por que tá acontecendo? Mas, tipo assim, eu pedi pra lutar e eu não tô lutando. Tem muitas coisas que a gente tá pedindo e a gente não tá tendo ação. Como o pastor falou no início, né? A gente fala, mas Deus não vai fazer as coisas pra gente. A gente tem que ter ação, né? Então tem outro ponto que é valorize o corpo, não só o propósito individual. Nós estamos fazendo parte de um corpo de Cristo, ou seja, a comunhão, ela é corpo de Cristo. Se existe um membro na igreja que passa por um problema, isso é um problema nosso. Porque se uma parte do corpo para, as outras aos pouquinhos vão parando e não acrescenta mais nada, né? Então, quando a gente não identifica problemas, quando a gente não pergunta para as pessoas à nossa volta se elas não estão bem, que parte do corpo nós estamos sendo? Será que a gente não está no mesmo lugar de uma pessoa que vive na solitude, só que sem falar? Porque eu sou parte de um corpo de Cristo. Eu não luto pelas
Cristo. Ele está morrendo aos poucos, a igreja está morrendo aos poucos, e os integrantes do corpo não fazem nada. Sabe por que eu acho que muitas vezes as pessoas olham para a nossa geração e falam: nossa, não existe salvação? Porque existem adolescentes, existem jovens que olham uns para os outros e falam: não existe saída. Uma vez eu estava na internet, gente, foi a primeira vez que eu briguei na internet. Foi engraçado, na verdade, né? Eu vi um vídeo que falando assim, né? Poxa, Deus tinha tanto sonhos para essas pessoas, pena que elas estão perdidas. E eu coloquei assim nos comentários, elas estão perdidas porque existem pessoas como nós que negligenciam o evangelho e não buscam elas. E vieram um monte de gente. Eu fiquei, gente, o que eu falei de tão errado? Né? O sistema é assim. E eu fiquei me julgando, será que eu falei alguma coisa de errado? E eu conversando com o Espírito Santo, você falou: não fez nada de errado, você está certo. E eu expliquei, só que eu não ia ficar debatendo. Eu sabia que a missão era minha. Se eu ficasse falando, as pessoas iam continuar ali debatendo, provando que elas tinham a salvação e aqueles jovens não. Mas nem nós mesmos sabemos totalmente da nossa salvação. Quem dirá nós podemos falar da salvação de uma outra pessoa? Então, o que é viver em comunhão com o Espírito? Viver em comunhão com o Espírito é você ter uma vida conduzida em luz, porque a palavra de Deus diz: aqueles que andam em luz terão a comunhão com Deus. Essa comunhão com o Espírito, não estou falando para você não se mistura com pessoas que não têm o Espírito Santo, mas eu quero que você analise os relacionamentos, as amizades, os laços que você tem criado. Será que você tem criado esse laço só por estar na sua vida? Ou você olha para essa pessoa e você tem a intenção de mostrar Jesus para ela? Porque se você não tem a intenção de mostrar Jesus para ela, ela é só uma pessoa na sua vida. Se você não tem a intenção de propagar o evangelho junto com essa pessoa, independente de seja família ou amizade, ela é só mais uma pessoa na sua vida. Ela pode ser o seu irmão, seu melhor amigo, mas se não há frutos gerando a partir desse laço, não há nada. Não há nada além de comunhão. Comunhão assim que aos nossos olhos são importantes, mas são coisas incomuns que você tem com ela. Você não tem um espírito alinhado com o dela. E quando a gente não tem um espírito alinhado com o dela, a probabilidade da gente diminuir a nossa fé é ainda maior. Porque, vamos supor que eu estou caminhando com uma pessoa, eu tenho uma fé muito grande, essa pessoa está no início da conversão dela ainda, ou não quer, sabe, está meio assim, com o pé na igreja, o pé no mundo. Você pode falar para você que você é a pessoa mais centrada, mais confiante, mas que sabe que não vai mudar de ideia de jeito nenhum, mas você continua andando com ela assim. Essa pessoa continua fazendo várias coisas à sua volta e você olha para ela e fica: poxa, ela é tão feliz. E ela não segue a Jesus. Será que é tão difícil viver sem Jesus? O fato disso passar pela sua cabeça é a prova de que a sua fé está diminuindo. Eu acho que é mais doloroso ainda uma pessoa sair da igreja por falta de comunhão dos próprios irmãos. Porque ela está ali, ela está tentando, ela está com a mente totalmente aberta. Ela está com o coração, tipo, eu quero melhorar, eu sei que eu estou errada, sabe? Eu já lidei com pessoas que falaram assim pra mim que saiu da igreja por causa de pessoas. E eu falei pra ela assim: se você saiu da igreja por causa de pessoas, quer dizer que você nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Só que se coloca no lugar dela agora. Ela estava na igreja, ela estava tentando o máximo, ela deu o máximo dela. E tudo que ela queria era uma comunhão com alguém que tivesse um espírito alinhado com o dela, para ajudá-la, para impulsioná-la. E ela não teve isso. Ela, com a fé fraca que ela já tinha, perdeu totalmente a fé que ela já tinha em si, né? Então, às vezes, nós temos muitas vidas perdidas lá fora, que nós olhamos falando que não tem salvação, que a culpa dela estar lá fora é nossa. E a gente não sabe. Então, olha como a falta de um relacionamento, como a falta de uma intimidade, como a falta de um Mateus 6,6 de entrar no meu quarto e ter mesa com o Senhor faz falta. Porque aqui fala que eles abriram os olhos a partir do momento que eles tiveram a mesa, a partir do momento que eles partiram o pão, ou seja, eles fizeram memória de Cristo. Eles fizeram memória de que sem Cristo não existiria eles. Eles enxergaram Cristo a partir desse momento. Ou seja, se você tem um relacionamento, uma amizade, que você não tem a intenção de viver algo para Cristo com essa pessoa, pense, para um pouco para pensar, qual é o sentido de estar ali? Eu tenho certeza que Jesus tem urgência com o nosso chamado, urgência com o que Ele tem preparado para nossas vidas.
seu propósito, é só mais tempo para que isso se concretize da melhor forma, né? Então imagine se esses homens, eles não tivessem em momento nenhum se encontrado com Cristo e eles ficassem ali só chorando, sem lembrar das palavras de Jesus, sem lembrar que eles tinham uma comunhão de espírito com o Senhor. Eles iam adquirir uma comunhão de sofrimento um com o outro, de tristeza, de luto. Isso faz parte da vida. Mas se nós nos prendemos à comunhão terrena, nós não abrimos espaço para a comunhão espiritual nas nossas vidas. E as outras pessoas vão continuar olhando para a gente como simplesmente pessoas que frequentam um lugar, mas não pessoas que carregam uma luz, a qual o Senhor falou que através dessa luz nós teremos uma comunhão verdadeira. Né? Eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em 1 João, que ele é do 1 ao 7. A verdadeira luz era Jesus Cristo. Ou seja, essa palavra de Deus era João, gente. Se a palavra de Deus fala que nós somos a luz, ele está dizendo que nós somos a luz a partir do momento que nós temos comunhão com o Espírito. Pois se nós não temos a luz, a qual vem do Senhor, nós andamos na escuridão. Então não adianta chegar na igreja e falar assim: gente, eu sou a luz do mundo. Tô linda, né, falando isso. Eu sou a luz do mundo a partir do momento que eu tenho um relacionamento com a verdadeira luz, né? Então como que eu propago essa luz? Propagando esse tipo de comunhão. As pessoas precisam olhar para mim e ver que eu vivo a comunhão. Não uma comunhão tipo, vamos sair da igreja e tomar um lanche. Gente, essa era a minha percepção até o final do ano passado. Comunhão era um momento de prazer, um momento de você se reunir ali com seus amigos, fazer alguma coisa divertida, sabe? E realmente é um momento que você se relaciona, mas é um momento que você se relaciona para estar no lugar do outro. É um momento que você se relaciona para ajudá-lo a tratar as dores deles. Porque como o pastor falou no início, você não conheceu o Evangelho sozinho, você não foi conduzido sozinho, você precisou de alguém. Então reconhecer que você necessita de alguém é viver a comunhão do Espírito. E é essa comunhão a qual o Senhor tem declarado e tem pedido a nós todos os dias, para que nós não sejamos como aquelas pessoas que dizem: poxa, está perdido, não tem salvação. Mas seja aquela pessoa que atravessa a ponte, enfrenta dificuldades e fala: eu sei das suas dificuldades, eu sei que você está passando porque eu vocês. E eu reconheci que eu era falho e que eu necessitava de ajuda. Eu estou disposta a abrir mão do preconceito, eu estou disposta a abrir mão do que as pessoas vão falar, para ter um relacionamento com você, com a intenção de te mostrar Jesus. E se você não quiser, se você não aceitar, eu sairei da sua vida. Eu não vou ser um empecilho para as suas vontades, mas eu vou te entregar aquilo que eu tenho de mais precioso, aquilo que transformou a minha vida. Então, gerar um testemunho é você propagar o seu relacionamento, a sua intimidade e a sua comunhão de espírito para outras pessoas. E era basicamente isso que eu queria fazer para vocês, de que eu preciso mudar a minha percepção de comunhão e começar a viver a comunhão de maneira correta. Eu queria pedir para vocês colocar de pé, mas eu queria que a gente tivesse um momento agora de intimidade com o Senhor. Amém. Eu trouxe uma música que é a mesa, que é uma música que o Senhor me trouxe, na verdade, desde o início do ano passado, que fala sobre muito da mesa, assim. Eu preciso da mesa. Eu não sou ninguém sem a mesa, eu não vou ter a luz a qual o João recebeu se eu não sentar na mesa e partir o pão. Eu vou sair igual aqueles dois homens, cegos, sem ver que o próprio Cristo estava do meu lado, sem abrir os meus olhos, mas quando eu partir o pão, eu vou enxergar a verdade. E eu quero que as outras pessoas vivam isso de enxergar a verdade. Amém? Longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. A mesa é que a gente reconhece a soberania de Cristo. É no partir do pão que a gente olha no único que nos entende e reconhece que é Ele quem pode mudar nossas vidas. Então, enquanto nós não tivermos mesa, enquanto nós não tivermos um olhar de intimidade, um olhar de relacionamento com o seu Pai, com o nosso Pai, as pessoas vão continuar perdidas, elas vão continuar recebendo o título de pessoas sem salvação, enquanto nós nem mesmo sabemos da nossa. Relacionamento salva a sua vida e salva aqueles que estão à volta
nome de você. Salva ambientes, restaura lugares, como Samuel, que foi os 3 pilares para restaurar uma cidade inteira. Você carrega o nome de filho e o Caio, que foi direcionado a você. Carregue o nome da sua família, carregue a identidade qual o Senhor te entregou. Propaga isso onde você estiver. Amém. Quero orar com vocês rapidinho. Foram reconhecidos por eles quando partiam o pão.